Seja muito bem-vinda a mais uma série do GRI Woman Interviews, espaço dedicado para entrevistas com as mulheres do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frasato, idealizadora do GRI Woman in Real Estate Brasil Committee, e hoje estou com uma convidada super especial. Tenho comigo Marcela Drigo, Managing Director do CPPIB. Marcela, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Patrícia. Nos últimos anos, a gente teve alguns avanços importantes no país, como autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, teto dos gastos, mas outras reformas ainda estão demorando e a pandemia também prejudicou um pouco a macroeconomia, juros, inflação. Pergunta: Brasil está atrativo ou não para projetos de real estate? Bom, Patrícia, essa pergunta ela é ampla, né? Então, eu acho que tudo depende, né? Depende do preço de entrada, depende do setor. Então, só para colocar em perspectiva, né? A gente viu aí um aumento de inflação, o ano passado muito grande, a gente viu um aumento da taxa de juros e, contudo, a gente não viu uma reprecificação dos ativos privados. Então, a gente continua olhando bastante todo o mercado, mas a gente não enxergou essa reprecificação até para representar o risco de Brasil, que também hoje é maior do que ele era. Você viu uma correção que ela existiu no mercado de empresas públicas, né? Empresas listadas de real estate estão realmente bastante descontadas, mas no mercado privado a gente viu algumas transações até recentes com valores até superiores ao que eles eram pré-pandemia. Então isso para a gente representa um desafio aí para a gente conseguir os retornos que a gente precisa para investir hoje em Brasil. A gente tem um portfólio global, então a gente tem uma questão de risco-retorno que ela é comparada ao nosso portfólio de maneira global. Tendo dito isso, a gente tem olhado sim oportunidades em alguns setores, acho que a gente vai conversar sobre isso. Então, eu diria que depende do setor, depende do preço de entrada. Nós estamos falando de empresas, né, de real estate listadas ou privados, né? Eu acho que os deals privados hoje, eles estão um pouco mais desafiadores no sentido de conseguir os retornos que a gente precisaria para investir em Brasil. Perfeito. E quais setores apresentam as melhores oportunidades e qual a exposição do CPPIB neles? Então, eu acho que o que a gente pode falar hoje, por exemplo, do fundo da CPPIB, que nós fechamos aí no ano passado, nós fizemos no meio do ano passado um investimento muito grande com um dos nossos parceiros globais de logística, se chama GLP, onde nós investimos mais de R$1 bi na nossa participação para o desenvolvimento de novos projetos de logística. São projetos que são concentrados, né, muito perto da cidade de São Paulo, projetos classe A, porque esse setor teve um desenvolvimento, teve uma performance, vamos dizer, globalmente muito boa, puxada muito pelo crescimento do setor de e-commerce, e a gente viu no nosso próprio portfólio, onde nós já temos uma exposição grande a esse setor, que nós conseguimos repassar os aluguéis, nós conseguimos repassar um crescimento real de aumento de aluguel, de inflação e aumento de aluguel, coisa que nós não víamos há 5 anos, no mínimo, nesse setor. Então, um setor que realmente a gente fala que está com vento nas costas, então a gente está colocando, vamos dizer, mais capital para trabalhar. Outro setor que também a gente tem investido, enfim, ao longo do ano passado e tem projetos que hoje estão iniciando a construção, é o setor de residencial para renda, onde a gente firmou há mais ou menos uns 2 anos atrás uma parceria com a Cirela e com a Greystar. A Greystar é um dos maiores operadores do setor que a gente chama de multifamily globalmente, então a gente desenvolveu uma parceria com eles, onde nós estamos fazendo projetos de residencial para renda, na cidade de São Paulo, em localizações que são localizações centrais, perto de grandes centros urbanos, com proximidade a transporte público, com proximidade a serviço. Então, esses projetos também a gente acredita bastante. É um mercado que hoje ele é nascente, então a gente ainda não tem dados para dividir com relação ao desempenho desses projetos. A gente tem visto outros investidores se posicionando também nesse setor. Eu diria que com o aumento do INCC nesses últimos 2 anos, hoje, para você olhar para novos projetos com essa base de custo de construção que ela é mais alta, tem sido, de novo, mais desafiador conseguir os retornos também que a gente precisa. Mas isso, de novo, talvez tenha a ver com o momento de Brasil. Sim. A gente está num ano eleitoral, a gente tem as questões fiscais a serem resolvidas, a gente tem uma alta inflação, agora um aumento na taxa de juros, então eu acho que precisa ver como o cenário vai ficar. Nós somos investidores de longo prazo, então a gente tem de olhar o Brasil dessa forma também.
Perfeito. E se a gente for falar especificamente sobre o mercado de shopping center, uma tendência que a gente vem olhando por aí são os projetos de empreendimento mix and use nos estacionamentos. Como você enxerga esse movimento? Vocês têm alguma ideia, alguma intenção de executar algum projeto nesse sentido? Então, o que a gente tem visto é uma redução na necessidade da vaga de garagem, né? Isso tem acontecido em vários projetos que a gente tem visto isso, e aí a questão é como nós vamos utilizar esse espaço que hoje está ocioso e muitas vezes até pela própria determinação da cidade, da prefeitura, não são necessários. Antigamente eles eram necessários, tinha um ratio, né, que você precisava de fazer de vagas de garagens para, vamos dizer, metro quadrado de retail. Isso. Então, nós temos visto, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho hoje no Shopping Leblon, onde nós somos coproprietários do Shopping Leblon no Rio de Janeiro, onde a gente está transformando essas vagas de garagem em retail mesmo, em metro quadrado de varejo. Então, nós estamos fazendo toda uma revitalização e uma área que, mesmo ela estando subterrânea, ela tem uma conexão com o shopping, então tem todo um trabalho de integração, vamos dizer, dessa área com o restante do shopping, iluminação e etc. Mas hoje, porque nesse shopping específico tem essa demanda ainda por área de varejo. Dependendo do shopping, aí teriam outros usos como um mixed use e etc. Então, primeiro, eu acho que a primeira tentativa é transformar em área de varejo, se ela for necessária naquele núcleo. Se não, você tem como fazer parcerias, e aí a gente tem outros shoppings, por exemplo, na plataforma de Aliança Sonae, como o Shopping Dom Pedro, onde a gente tem um potencial construtivo, a gente pode fazer residencial, hotel, centro de convenções, enfim, é uma área muito grande que a gente realmente tem olhado outros usos para complementar o uso do shopping. Excelente. Sobre o plano diretor. Tivemos bastante discussão por aí nesses últimos sobre a revisão do projeto, do plano. Quais as suas expectativas para esse novo documento? Eu acho que assim, tem questões que eu acho que já estão lá, que são benéficas, que é a verticalização dos bairros que têm proximidade aos grandes acessos de metrô e etc. Então, se a gente olha hoje, por exemplo, a transformação que ocorreu ali na Avenida Rebouças, ela é gigante. Nós temos um projeto de residencial para renda lá, que nós estamos bastante animados, porque é uma região que tem serviço, é uma região que tem residencial, é uma região que agora empresas de tecnologia também estão se mudando ali para a região. Então, a gente acha que a Rebouças ali, que era um corredor que estava desativado, que estava velho, teve uma revitalização enorme, com um potencial enorme. Então, a gente gosta muito, vamos dizer, dessa questão realmente de revitalizar os bairros que têm proximidade a transporte público. Tendo dito isso, eu tenho uma grande dúvida hoje, que ela é relacionada à exigência do que eles chamam do produto NR, que é o não residencial, que ele seja desenvolvido também nesses eixos. Então, para as desenvolvedoras, né, construtoras, as grandes incorporadoras poderem viabilizar projetos do ponto de vista de comprar o terreno e ter o maior aproveitamento possível, elas têm que construir muitas unidades não residenciais. E aí, eu não sei qual vai ser o uso disso e se isso não vai causar uma sobreoferta no mercado dessas unidades depois. Então, assim, esse é o meu grande questionamento com relação a essa exigência nesses eixos onde você já existe esse uso não residencial, porque você já tem o serviço, você já tem os restaurantes, você já tem outros usos que estão na própria região, que são característicos da região. Então, eu tenho medo de uma sobreoferta devido a essa exigência da entrega dessas unidades. Excelente. E para fechar nosso bate-papo, quero propor um ping-pong interessante aqui. Vender ou comprar para 2022? Então, é difícil. Nós estamos vendendo e estamos comprando. Vendemos mais fácil em 2021, a gente tinha o mercado de FI, mas a gente também acredita que vai vender alguma coisa em 2022. Comprar, eu diria que está um pouquinho mais desafiador. Excelente. Se puder fazer uma aposta, qual o principal setor? A gente continua apostando forte em logística. E qual uma palavra ou sensação para definir o ano de 2022?
Eu diria cautela. Respirando fundo. Eu diria cautela, muita cautela. Mas acho que nós, como investidores de longo prazo, conseguimos ter essa cautela. Excelente. Marcela, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada por participar conosco mais uma vez nessa série. E para você que nos assiste, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outros executivos da indústria e, claro, se inscrever no canal. Nos vemos numa próxima. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer estar com vocês de novo e poder contribuir aí para esse trabalho que vocês estão fazendo.